TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, eu sou Raquel Guerra e começa agora mais um programa Materna na TV Correio da Manhã. No programa de hoje continuaremos falando sobre alimentação infantil, a importância de termos a consciência do que estamos oferecendo para o nosso filho. Para falar sobre esse assunto, a doutora Mary Teixeira, psicóloga, gravou um vídeo lá de Portugal para a gente, falando sobre o comportamento alimentar das crianças. O que a gente deve observar no comportamento alimentar dos nossos filhos para poder ajudar com que eles se alimentem de uma forma mais saudável e cada vez melhor. E no programa de hoje também falaremos com a doutora Clara Ribeiro, dermatologista, que vai nos orientar para a chegada dessas estações mais frias, como a gente deve fazer para cuidar da pele do nosso bebê e da nossa criança para que eles não sofram tanto. O programa está incrível, se eu fosse você não perderia por nada. Fiquem aí que já voltamos com mais programa Materna na TVC. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroisa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroisa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E com relação à alimentação dos nossos filhos, quem nunca falou essa frase? Ah, meu filho é muito chato para comer. Isso é frescura, quando crescer passa. E a gente vem aprendendo nos programas que isso é uma pura mentira. Que a gente deve sim prestar atenção na alimentação dos nossos filhos para que eles se tornem adultos que se alimentem da forma correta. Para falar um pouquinho sobre esse comportamento alimentar das crianças, a Mary Teixeira, psicóloga lá de Portugal, gravou um vídeo explicando pra gente o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Tá muito, muito interessante. Vamos assistir? Oi pessoal, eu sou a Mary Teixeira e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o comportamento alimentar infantil e como ele se desenvolve. Bom, eu primeiro quero agradecer a Raquel pelo espaço, pelo convite, para a gente falar sobre esse assunto que eu acredito que é tão importante para o futuro. E também parabenizar pelo programa, porque eu acredito que a gente precisa abrir espaços para falar sobre os temas que permeiam a maternidade. Para mim é muito relevante, né? Tudo isso que você traz aqui.
vai de encontro aos meus objetivos enquanto profissional, porque eu acredito que as mudanças comportamentais mais efetivas nas crianças, elas vêm a partir dos conhecimentos obtidos pelos pais e posto em prática no seu dia a dia, né? Acredito que o impacto desse conhecimento no crescimento das crianças é inegável, por isso, parabéns. Bom, mas então, por que eu decidi estudar sobre o comportamento alimentar infantil? Bom, eu sou formada em psicologia, eu tenho experiência clínica com crianças, eu hoje atuo dentro da intervenção precoce com uma abordagem centrada na família, eu vou explicar um pouco sobre isso, e eu também sou mestre em psicologia social da saúde. Mas, para além de todo esse percurso acadêmico e profissional, eu tenho a minha experiência pessoal como mãe, que com certeza enriqueceu o meu conhecimento dentro da minha área, né? Porque eu fui posta a estudar para tentar entender como é que a alimentação infantil se desenvolve, porque eu precisava dar conta das minhas demandas enquanto mãe, né? Eu tive 2 experiências completamente diferentes na minha maternidade, então eu fui tentar, de alguma forma, buscar conhecimento para entender por que 2 crianças, né, num mesmo contexto, na mesma família, são tão diferentes. Então, assim, o meu estudo sobre alimentação infantil vem com a junção de todas essas áreas, né? A psicologia da saúde, ela tem como objetivo desenvolver e promover a saúde integral do ser humano através da promoção de hábitos de saúde. Já a psicologia social da saúde, né, ela tem como objetivo a criação desses hábitos de saúde, mas num conjunto de pessoas que compartilhem o mesmo pano de fundo, né? Ou seja, que tenham as mesmas crenças, os mesmos valores, culturas. E a intervenção precoce, né, ela entende que a importância dos primeiros anos de vida no ciclo do desenvolvimento da vida humana, né, ela tem como objetivo atenuar possíveis atrasos do desenvolvimento, assim como garantir maiores condições de desenvolvimento para as crianças. A abordagem centrada na família, ela tem o objetivo, né, de desenvolver estratégias focadas no desenvolvimento dessa criança, mas que melhor se encaixe no dia a dia de cada família, né? As estratégias são desenvolvidas não só para a criança, mas também para a família, porque ela leva em consideração todos os aspectos dessa família e por isso faz tanto sentido, né? Então a gente vai chegar aqui agora no primeiro ponto para mim que é muito importante quando a gente começa a falar sobre comportamento alimentar infantil, que é desmistificar a ideia de criança chata. A gente precisa tirar essa frase do nosso vocabulário. Eu vou te explicar por quê. Bom, antes de falar que uma criança é chata para comer, nós vamos então entender que não é bem assim, né? Porque as dificuldades podem surgir por conta de outras causas que podem ter N fatores. Podem ser orgânicas, podem ser motoras, sensoriais, comportamentais, emocionais, né? Uma outra frase típica que a gente escuta, né, é aquela, é só uma fase, vai passar. Se a gente tiver, então, associada uma dessas causas, não vai passar, né? Porque a gente tem que entender que é um pouquinho dessas causas, né? São 5 grandes grupos, né? O primeiro grupo, as causas orgânicas, elas podem ser desencadeadas por doenças, alergia, intolerância, refluxo, alterações orais ou mesmo estruturais, né? Ou seja, se a gente pensar uma criança que possui uma intolerância ou uma alergia a um determinado alimento, ela come, sente um desconforto. Numa próxima vez ela vai rejeitar aquilo porque aquilo fez mal. E tem mais. Pode ser que ela olhe para um outro alimento, encontre alguma semelhança com aquele alimento que fez mal para ela e ela também vai rejeitar. Mas por quê? Porque a criança, ela está montando o seu repertório de experiências e ela busca naquilo que ela já conhece informações para lidar com coisas desconhecidas, né? Então, causas motoras. A criança, então, pode não ter desenvolvido habilidades motoras necessárias para dar conta de um determinado alimento. Por exemplo, uma criança que foi alimentada durante os 2, 3 primeiros anos de vida com alimentos pastosos, processados, essa criança, obviamente, vai ter dificuldade de lidar com alimentos mais duros,
né? E provavelmente vai rejeitar, porque ela não dá conta, ela não tem a musculatura orofacial preparada para aquele tipo de alimento, né? Ela não tem a condição que precisa para dar conta de alimentos mais duros. Depois a gente vai falar de causas sensoriais, né? A gente aprende tudo a partir dos nossos sentidos. É a partir deles, né, que a gente nos percebe no ambiente, é a partir dele que a gente identifica o que está ao nosso redor, a gente percebe o mundo que nos rodeia através da integração de todos os nossos sentidos de forma única. Então, comer é um ato extremamente sensorial, muitos sentidos estão envolvidos, né? Tem o cheiro, tem sabor, tem textura. Se a gente pensar, né? Pensa num prato chegando na sua mesa. Você sente o cheiro, depois você olha para aquele prato, depois você coloca na boca, sente o sabor, a textura. Enquanto mastiga, escuta o alimento, o barulho que ele faz. Ou seja, essas questões sensoriais, né? Elas são inatas, variam de pessoa para pessoa. Essa modulação, né, de como isso chega no nosso cérebro é único. Então, por isso tem gente que gosta mais de alimentos picantes, outros de alimentos mais quentes, mais frios. Então, a gente tem que pensar que pode haver aqui uma disfunção e tem aqui dois grandes grupos, né? Os hiperreativos, são as crianças que sentem demais, né? A informação chega ao sistema nervoso central muito rapidamente e elas são maiores do que de fato são. Por exemplo, um farelo de pimenta. Né? Para essas pessoas, um farelo de pimenta pode ter a mesma picância de uma malagueta. E depois, do outro lado, os hiporreativos, né? As informações sensoriais, elas são abaixo do que de fato é o esperado pelo cérebro. Então, são aquelas crianças que esquecem a comida na boca, ficam com a comida parada, né? Porque a informação não tá chegando ali que você tem que mastigar, né? São crianças que têm a tendência de gostar de alimentos mais duros, mais picantes. Depois, o outro grupo são as causas emocionais, que podem ser traumas, ansiedade, medo, angústia, e as causas comportamentais, que é a forma como a criança interage com o meio quando ela está na frente do alimento. Então, esse grupo, né, os estilos parentais estão amplamente relacionados, conectados com a forma como a criança vai lidar, né? O comportamento que a criança vai ter frente àquele alimento. Bom, então a gente já sabe que existem causas, né? Assim, quando um alimento ou uma textura ela é rejeitada sistematicamente, não é uma simples recusa, né? A gente já sabe que existe ali algo que precisa ser investigado, porque existem causas, né? Algumas dessas causas, né, simplesmente não passam com o tempo e não vão passar, né? Então, quanto antes a gente conseguir contornar essas situações, melhor, né? Então, a gente já sabe aqui que comer é muito além de botar a comida na boca e engolir. Só que, infelizmente, a gente tem uma ideia de que a alimentação é algo inata, né? E por isso que tantas crenças são criadas, porque se acredita que somos todos iguais, né? E como podemos ver, diante dessas montes de causas, nós somos únicos. Né? O que precisa então? O que eu preciso para o meu filho aprender a se alimentar? Prontidão neurológica, né? O cérebro precisa estar preparado, habilidades orais e sensoriais. A criança precisa ter domínio da experiência, como andar de bicicleta ou dirigir, né? Você vai melhorando sua habilidade conforme você vai praticando. A gente tem esse aprendizado alimentar, né? Mas tem muitas outras coisas que também são importantes. Uma delas, contexto social, né? Que lugar é esse que a criança está inserida, né? Quais são as oportunidades que são oferecidas para essa criança, né? A gente tem também as crenças da família. Como é que se deve, né? Como deve se alimentar? Como é que foi ensinado para os pais, né? O que é ser saudável? A gente tem os pensamentos e sentimentos tanto da mãe quanto da criança, né? Se eu já vou para uma refeição com sentimento de jogo-ganho, não vai sair nada dali, né? E a motivação. A gente chega aqui então num ponto que é muito importante, né? Quando a gente pensa em modificação de hábito. Você já tentou começar algo ou modificar um hábito que não é saudável? Então é preciso primeiro encontrar um motivo que te faça mudar, né? Então é a mesma coisa com as crianças, né?
E depois, outras causas, as emoções, que elas podem modificar o comportamento de forma tanto positiva quanto negativa. Lembra que eu falei ali em cima sobre os sentimentos, né? E o impacto na forma como o alimento vai ser recebido pela criança? Pois é. E tem também a personalidade da criança, né? Que já tem estudos que sugerem que características de personalidade da criança podem surtir efeitos mais positivos ou menos positivos. Então, continuando essa lista extensa, a gente não pode esquecer que aprender sem conforto, confiança e competência não dá. Assim, né, a gente é preciso ter em mente que a criança, quando ela sente um desconforto, quando ela não tá bem com ela mesma, ela não aprenderá nada novo. Ela vai ficar presa naquele mesmo repertório, né? As emoções, elas são fontes essenciais de aprendizagem para todas as crianças, né? Uma criança, quando vai aprender a ler, ela precisa estar tranquila, sem estresse, num ambiente que ela se sinta bem, motivada. Mas por que quando a gente pensa na hora da comida, a gente acha que precisa ser inato, automático? Quando, na verdade, né, os aprendizados, tanto de ler quanto de aprender a comer, funcionam da mesma forma, né? Dentro do nosso cérebro existe uma região que se chama sistema límbico, né? Essa região ela é a responsável pelas emoções e pelos comportamentos sociais, né? É ele que integra memórias e aprendizagem. Então, tendo em vista, né, que todas as nossas experiências são registradas, então uma criança com memórias que não são muito boas na alimentação, ela vai ter uma maior dificuldade em desenvolver um comportamento alimentar satisfatório, né, saudável. Por isso que as emoções podem trazer um impacto muito significativo na alimentação, né? Porque ela pode gerar tanto uma motivação como um engajamento com os alimentos, como o contrário, né? Pode levar à fuga desse momento. É muito importante que a gente leve para o momento da refeição momentos lúdicos, brincar, relacionar com os alimentos, né? A criança por si mesma, ela capta informações necessárias nesses momentos, né? Criar curiosidade, auxiliar a criança para que ela se sinta tranquila. E é só aí que a mágica acontece. Mas tem sempre um porém, né? Quando a gente fala de motivação, essa motivação precisa vir de dentro. A criança precisa sentir vontade de aprender, né? Grande parte dos autores demonstram, né, que esse desejo precisa ser interno. Eu posso criar tudo muito lindo, maravilhoso, mas se essa criança não quiser, não vai funcionar. Então, estimular a criatividade, né, para que parta dela a vontade de comer. Aí você pode me perguntar, como é que a gente então motiva as crianças a comer, né? Experiências sensoriais. Oferecendo essas experiências aos nossos filhos, né? A gente tem aqui algumas pesquisas de países como França, Suíça, Finlândia, né? Elas começam a levar essas informações sensoriais dos alimentos desde muito cedo, trabalham desde o berçário, né? Essas crianças não aprendem se gostam ou não dos alimentos, elas aprendem sobre o cheiro, sobre o que é mais cítrico, o que é mais amargo, né? Então, por outro lado, se eu tenho uma criança que enfrenta uma pressão, você tem que comer, tem que terminar, não sai daí enquanto não termina, chantagem, a gente está criando um bloqueio nas funções executivas, que são aquelas funções que levam ao ato de comer, né? Ou de fazer qualquer outra coisa. Porque o sistema límbico entende, nesses casos, né? Sendo pressionado, ele pensa, pode ser perigoso, sai daí. E aí a criança não come, gera vivências não tão positivas e esse clima, né, de ameaça, medo, opressão faz exatamente que o sistema límbico bloqueie as funções cognitivas e aciona aquele sistema que a gente já escuta muito por aí de medo, luta ou fuga, né? E na verdade a criança, ela vai fugir daquele momento porque na verdade ela não entende muito bem como algo pode ser bom se ela está sendo pressionada. Então as emoções, elas abrem caminho para os aprendizados. Então eu quero finalizar o meu texto, né, trazendo uma reflexão sobre a questão que eu citei lá no início do vídeo, né, e que talvez eu não tenha dado a devida importância lá atrás, né. Eu queria que a gente pudesse pensar, né, na questão de como é a família na mesa, né,
Qual é o ambiente que se cria enquanto essa criança está, né? O contexto, ele é muito importante na alimentação, assim como motivação, assim como emoção, né? O cérebro, ele aprende quando está feliz. Então, a gente precisa se alimentar, o momento da refeição precisa ser feliz. Então, se a gente obriga aos gritos, brigas, isso não vai funcionar. Então, assim, você pode me dizer, mas eu perco a cabeça. Eu também já perdi, né? Às vezes eu também perco, né? Nós somos seres humanos, não somos super robôs programados, mas nós somos os detentores do conhecimento, né? Somos nós que devemos ter o controle da situação. Então, se você não se controla, seu filho também não vai se controlar. Isso aí é obra dos neurônios espelho. Bom, nós somos um modelo para os nossos filhos. Não adianta fingir que a mudança, né, vai vir de fora, porque ela vai vir de dentro. A gente tem que criar vivências positivas, né? O contexto social, o resgate das refeições à mesa, o compartilhamento da essência da alimentação é estar juntos, né? Se a gente pensar os nossos ancestrais, os homens das cavernas, eles se reuniam ao redor da fogueira para comer. Comer vai além de só colocar comida na boca. Ele também nutre as nossas mentes, os nossos sentimentos, né? A raiz da palavra companheiro é aquele que divide o pão. Por isso é muito simbólico e mostra muito bem a relação que a gente tem que formar no momento da refeição. O aprendizado, ele se estabelece, né, nessa relação de afetividade, de acolhimento, de empatia, de compreensão, né? Então, não deixem as crianças sozinhas no momento da refeição. A gente precisa resgatar o olhar da família para o contexto social e assim todos os sentimentos, né, que nós mães temos no momento da refeição vão impactar positivamente na emoção dessas crianças, né? Quer começar a mudar a alimentação do seu filho? Leve mais ludicidade para o momento da refeição, né? Traga essa criança para cozinhar junto, para tentar brincar com os alimentos, explora as características dos alimentos, comam juntos, crie um ambiente tranquilo, né? A mudança precisa partir de você, né? Você precisa poder parar, refletir e olhar que, na verdade, a gente não vai conseguir mudar uma alimentação que tem dificuldades de 2, 3 anos em um mês, né? Mas para mudar, a gente precisa começar. Então, pensando na questão, né, de toda esse estudo que a gente viu, né, que eu falei um pouquinho, né, da Finlândia, da Suíça, da Suécia, que eles trazem a questão do que o alimento é, né, de fato. Se a gente trazer isso para dentro da nossa casa, trabalhar isso, né, com ludicidade, trazer mais afeto, mais acolhimento para o momento da refeição, eu tenho certeza que a gente vai criar filhos com bons hábitos alimentares mais saudáveis. Bom, é isso. Obrigada e até a próxima. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petruísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra ao lado do Banco Itaú. Petruísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu.
voltamos. Eu queria muito agradecer a Mary. Mary, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mamães a começarem no caminho correto para modificar aí o que está de errado na alimentação dos filhos. E agora, mudando um pouquinho de assunto, eu recebo aqui com todo carinho a doutora Clara Ribeiro. Bem-vinda, Clara. Obrigada, Raquel. Obrigada é um prazer estar aqui pela com essa você. correria aí de mãe, médica, conseguir um tempinho na agenda para falar um pouquinho com a gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Para começar, sempre faço a mesma pergunta para todo mundo. Por que dermatologia? Que eu amo a dermatologia. Que eu sempre quis ser dermatologista. Olha, então não tinha nenhuma outra opção, já foi... Até teve, assim, durante a faculdade, eu confesso que eu fiquei um período em dúvida entre dermatologia, que eu sempre amei, sempre quis fazer, e oncologia. Nada a ver, né? Mas eu me envolvia com os pacientes oncológicos, achava uma profissão também muito bonita, né? Para você poder ajudar o próximo. Mas, assim, eu acho que eu fiz uma boa escolha, acho que foi a melhor de todas, porque dentro da dermatologia tem diversas patologias, a gente consegue trabalhar com o paciente como um todo, ajudar em diversas etapas da vida, criança, adulto, idoso, e me completa de todas as formas, né? Mas a minha família também, é um conjunto. É um conjunto, né? É um conjunto. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a dermatologia infantil, agora que as estações mais frias estão chegando, a gente fica um pouco preocupada, né, de como cuidar aí da forma correta da pele dos nossos bebês. Para a gente começar, fala um pouquinho para a gente a diferença, né, entre a pele infantil e uma pele já adulta. Então, um bebê, ele nasce muito frágil, né, em todos os aspectos. E aí a pele dele também é muito frágil, requer muitos cuidados. Cuidado com o banho, cuidado com a hidratação. O bebê tem diversas patologias, né? Às vezes, assim, a mãe fica receosa. Meu bebê tá com acne, meu bebê tá com as casquinhas no couro cabeludo, com dermatite seborreica, com algumas patologias. Mas, às vezes, ele está em um processo de transformação natural. E é uma pele muito sensível, muito delicada, que aos poucos, né, ela vai... Assim, na verdade, todo mundo quer ter uma pele de bebê, né? Que é linda. Que é linda também, né? Mas ela é uma pele frágil, né? Uma pele sensível. Então, a gente tem que ter cuidados assim. Você não vai pegar um bebê e expor ao sol, ele não tem essa resistência. Nem nós, né, adultos, não devemos nos expor tanto assim. A gente tem que ter cuidados diários com a pele. Imagina um bebê, né? Sim, eu acho que uma das grandes, que você já até tocou, né? Um dos grandes medos de nós mamães, principalmente quando temos o filho bebê, recém-nascido, são as temidas assaduras. Sim, sim. E a questão da água também. A água tem que ser morninha, não posso colocar água muito quente, quanto tempo, eu preciso realmente passar hidratante, não preciso, como é que funciona isso? Sim, então, é muito importante, né, a dermatite de fralda, ela é muito comum, uma queixa muito comum no consultório, é muito comum com os bebês. Então, assim, aqueles cuidados básicos, né, que deve ser feito, na verdade, em todos os bebês. Se a criança, ela, depois de trocar cada fralda, então deve fazer uma limpeza. O ideal é pegar um algodãozinho umedecido, o sabãozinho do bebê ou de glicerina, específico para aquela pele sensível, limpar. O ideal é depois de xixi, depois do cocô, cada troca de fralda, o ideal é limpar o bebê. E aí secar, depois você passar uma pomada, que aí você vai ver se vai ser nistatina, se vai ser nistatina e óxido de zinco, vai ver de acordo com a queixa do bebê. Mas passar uma pomada de barreira para proteção e trocar a fralda do bebê. Nunca deixar o bebê muito tempo sem trocar a fralda, né? Porque aquela umidade do xixi pode causar fungo, pode causar outras doenças ali no bebê. E é importante também o uso, né, de protetor solar após os 6 meses de idade. É muito importante. Uso de repelente também. Muitas mães, assim, bebê muito pequenininho não precisa de usar repelente. Aí você tem que ter medidas, por exemplo, usar mosqueteiro, essas coisas assim. Mas após 6 meses já pode começar a usar. Da Johnson, repelente assim. Uhum. É muito legal também. Mas essa troca de fralda é muito importante, assim, essa dermatite de fralda, como a gente estava falando, é muito importante esses cuidados. Porque muitas mães, às vezes,
Até do lencinho umedecido também. Tem criança que tem alergia do lencinho também, umedecido, entendeu? Então, o ideal mesmo é limpar, fazer asepsia do lugar, cada troca de fralda. Sim. E com relação ao banho? Questão de temperatura e tempo do banho? Sim. Então, banho rápido, não tem necessidade de deixar o bebê horas no banho, porque quanto mais tempo ficar, vai ressecar a pele dele. E hidratar. Existem hidratantes específicos que você pode usar desde que o bebê nasce, né? Não são todos. Cada pessoa, cada paciente, cada indivíduo tem um tipo de pele. E os bebês têm uma pele mais sensível. Então, ele tem hidratante específico para o bebê, que pode ser utilizado. Para hidratar o bebê. E agora já com relação a esse tempo aí que está vindo, esse frio que está vindo com força total, a gente percebe, né, até nas crianças mesmo, a pele mais ressecada. Sim. E o que a gente pode fazer nesses dias mais frios para estar tratando dessa pele, para que as crianças não sofram com isso? Sim, agora nesse período, né, que começa do frio, a queixa mais comum que tem no consultório também é de dermatite atópica. Assim, muitas crianças com dermatite, com eczema, causadas pelo frio mesmo, porque o frio resseca a pele, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidados básicos, todos nós, não só os bebês, mas todos nós como um todo, principalmente as crianças, né, como um todo. Como um banho rápido, água morna, não ser uma água muito quente e nem muito fria. Uma água morna é o suficiente. Nunca, nunca, pelo amor de Deus, usar bucha e nem sabonete antissépticos, porque eles tiram toda a proteção, toda a barreira de proteção natural da pele. Então, danifica a pele e fere, machuca, e aí a criança vai ficar com a pele muito seca e muito ressecada. Coça e causa eczema e é horrível. Mas pode, assim, você dando um banho com sabonete adequado, né, um sabonete que hidrate a pele, água morna, não utilizando bucha e fazendo hidratação contínua da pele, tem uma melhora considerável e dá para passar muito bem pela estação. Né? Claro que a dermatite atópica tem períodos de crise, né? Assim, que tem que retornar ao médico, tem que tratar, às vezes tem que iniciar algum corticoide, né? Mas aí o médico vai avaliar o que é melhor naquele determinado período. Mas esses cuidados... outra coisa também que é importante também, é evitar também produtos de limpeza muito forte, né? Na roupa do bebê, na roupa também da criança. Principalmente crianças que tenham alergia. Uhum. É bom essa dermatite que você fala... Atópica. São... Não, pode falar. Como se fosse umas bolinhas, irritação na pele, chega... Não, ela é um eczema. A pele fica muito seca, chega a ficar assim, muito seca, e aí fica como se fosse descamando um pouquinho a pele, sabe? Com aquele aspecto meio de lixinha. De lixa, uma lixa, e descamando assim um pouco, bem vermelha, bem irritada aquela pele. Chega da ferida mesmo, assim, que a criança coça com essa pele toda. E com relação a essa questão do sabonete, foi ótimo a Clara falar sobre isso, porque a gente acha que a gente está mandando super bem comprando os sabonetes antissépticos. Não, vai tirar todas as bactérias e aí, ao contrário, fazendo... Não, ainda mais com toda essa questão, né, de pandemia desses últimos anos, a gente ficou meio píssico e... tirar toda a proteção do corpo. Não. Tá bom, mas não é, né? Até o uso de álcool, né, que é importante também, né, para poder limpar as mãos, tudo. Mas resseca também a mão e também tem que hidratar. Então, hidratação sempre, né? Sim. E falando nessa questão da hidratação, a importância até, né, também das crianças do consumo de água para ajudar nessa hidratação da pele. Sim, também, né? Assim, a água é sempre muito importante, tanto da criança até o idoso, né? Todos nós temos que beber bastante líquido e é muito importante você hidratar a criança como um todo, né? Você ter uma hidratação intrínseca, beber bastante líquido, suco, coisas que tenham vitamina C para ajudar na imunidade agora nesse período, né? Hoje em dia também tem cremes hidratantes que tem probióticos, né? Tem tudo isso. Mas muito líquido, sim, é muito importante. Sim. E agora, assim, acho que pra gente fechar, quando o pai, assim, a criança nasceu, e aí você fica aparece alguma, né, a gente fala que, sem termos técnicos, aparece uma pereba e aí a gente fica desesperada, meu Deus, o que eu vou fazer?
Quando a gente já pode pedir a ajuda profissional? Quando a gente já pode levar o bebê no dermatologista? Acho que A partir sempre. de quando? Acho que sempre. Desde que você tenha alguma dúvida, você tem que levar no dermatologista. Por exemplo, eu atendo crianças que elas vão acompanhar um nevo congênito, ela já nasceu com aquela pinta, com aquela pinta, né? E aí elas vão acompanhar, dar seguimento. Tem crianças que chegam, como você falou, tá com a pele tipo uma lixa, né, que tá muito ressecada, já começa a hidratação, você já orienta qual que é o protetor solar ideal para aquela criança. As brotoejas, né, que as mães reclamam, às vezes no calor, quais são os melhores cuidados, às vezes o tipo de roupa que utiliza. Impetigo é uma doença também comum na infância. Ou seja, qualquer alteração, qualquer coisa que você vê anormal na pele do seu filho tem que ser levado no dermatologista, no profissional, para poder ele fazer o diagnóstico e fazer o tratamento correto. Sim. E é aquela coisa também, né, do tratamento precoce. Se você quer que seu filho tenha a pele de bebê para sempre, já acompanha, né, e para já fazer o que tem que ser feito desde novinho, porque ele não vai ter os danos do futuro. Sim. Aí depois tem a pré-adolescência, as crianças começam a ficar com acne, aí ela vai no consultório também tratar, depois tem a adolescência, ou seja, sempre é importante você tratar com o seu dermatologista, né, para poder... E depois aí a gente vira mãe, aí envelhece, aí vem as rugas, aí você vai lá na Clara também, porque aí ela também faz toda essa parte estética para nós mamães. Já vamos fazer, obviamente, né, um comercial da doutora Clara. Se você também precisa aí cuidar da sua pele, procura a doutora Clara, que ela vai cuidar de você, não vai cuidar só do seu filho, vai cuidar de você também. Como um todo, né? Né? Porque a gente feliz com a gente, com a nossa pele, com a nossa autoestima, a gente transmite mais e mais amor para os nossos filhos e tá mais que comprovado que isso é fato. E nós mães, né, ter um tempinho pra gente é muito importante, né, Muito Raquel? importante. Nem que seja para um café, mas a gente precisa desse tempinho, isso é verdade. Isso é muito importante. Clara, muito obrigada. Obrigada a você, desculpa aí para bater esse mega papo correria. aí rapidinho com a gente. Muito obrigada Mas a acho você. muito importante a gente falar, porque, né, muitas mães ainda ficam com esse receio de, será que eu preciso levar o meu filho no dermato? Isso é bobeira. Não, gente, não é bobeira, é importante, porque você precisa cuidar, precisa ensinar o seu filho a cuidar, para que no futuro ele não tenha aí nenhum tipo de dano maior na pele dele. Sim, a saúde da pele do bebê também é muito importante. Do bebê, da criança, do pré-adolescente é muito importante. Fala pra gente, onde é seu consultório? Deixa um recadinho pro pessoal que quiser te procurar no Instagram. Eu atendo ali ao lado do museu, no Hotel Casablanca, Rua da Imperatriz, número 246. E meu Instagram é doutora.dra.clara.ribeiro. Será um prazer atender vocês. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você pelo convite. Nada, que muito sucesso aí no seu programa. Obrigada. Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos com mais programa Materna. Não saiam daí. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petruísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petruísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina.
Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E para você que não consegue acompanhar o Materna pela TV, acompanhe pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, pelo YouTube e pelo site www.tvc16.com. Além disso, acompanhe também o Instagram do programa, @maternatvc, e fique por dentro de tudo que acontece aqui no programa. Estamos chegando ao fim de mais um programa Materna. Gostaria muito de agradecer a audiência de todos vocês, agradecer as minhas convidadas e só deixar um pequeno lembrete. Mais uma vez, vamos pensar como que a gente está ofertando, né, a alimentação dos nossos filhos. Isso é muito, muito importante. É um cuidado, é um carinho que a gente faz agora de pequeno e que vai, com certeza, gerar bons frutos lá no futuro. Espero vocês na próxima semana com mais Materna na TV Correio da Manhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.